Glória a Deus. Marcos 5,35 diz assim, nós estamos vivendo o ano que é o ano de 2023, o ano da bondade do Senhor. Quantos têm experimentado o ano da bondade do Senhor? Claro, eu acredito que nós precisamos experimentar mais. Nós temos recebido algumas palavras aqui. Quem estava no Segunda na Casa essa semana, quem estava? Que palavra poderosa, amém? Recebemos um direcionamento poderoso de Deus, né? Mas, não sei se de manhã, ou foi na Segunda na Casa mesmo, no domingo de manhã, eu não estou lembrado, a Elilde estava falando, eu acho que foi na Segunda na Casa, estava falando sobre isso, sobre a gente vivenciar aquilo que foi dado como profecia para a nossa vida, né? Sabe, vivenciar aquilo que foi dado como profecia para a nossa vida, para o nosso viver, para a nossa casa, para a nossa família, vivenciar. Porque eu acredito que assim, uma palavra profética, ela vai sendo conduzida conforme você vai se movimentando, sabe? Então Deus deu uma palavra ao seu coração, você se movimenta e no tempo oportuno dessa movimentação, Deus faz acontecer aquilo que Ele prometeu. Amém? Vocês entenderam assim? Amém? Sabe por quê? Quando nós olhamos o livro do Gênesis, a 35 em diante, você vai ver lá a história de José, você vai ver que em um sonho, somente em um sonho que Deus deu para José, não foi uma palavra revelada, profetas não chegaram, foi um sonho. E José se movimentou na história do seu viver com esse sonho. Quer dizer, profeticamente Deus falou com ele através de um sonho, foi muito revelador. E ele não se permitiu ficar no lugar onde que ele estava. Então ele expôs na realidade o seu sonho, e quando nós fazemos a exposição dos nossos sonhos, dos sonhos que Deus reservou e preparou para a nossa vida, vamos encontrar os embates, as dificuldades, os perrengues, as lutas, as dores, nós vamos encontrar. Na vida cristã, a vida cristã não é um parque de diversão. A vida cristã é cheia de lutas, de adversidades. Mas nós temos a certeza que eu estou andando sobre uma palavra. Quantos estão andando sobre uma palavra? Você está andando sobre uma palavra de cura, amém? Então ande sobre a palavra de cura, né? Caminhe sobre aquilo que Deus prometeu. Bispo, o senhor está dizendo que eu devo deixar de fazer todos os exames necessários e começar a desacreditar do médico? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você precisa entender e declarar que aquilo que Deus prometeu para a sua vida, você deve andar e dizer assim: Senhor, o Senhor me prometeu e eu estou esperando, eu estou me movimentando, o Senhor eterno, para realizar aquilo que o Senhor já prometera ao meu coração e minha vida. Então precisamos nos preparar para isso. 2023 é o ano da bondade do Senhor, já ouvimos isso, né? E vamos ouvir. Ali, naquele caderno das orações respondidas, existe já centenas de orações ali, muitas orações. Orações que vão ser respondidas, que já estão respondidas, orações que vão ser respondidas, mas orações também que não vão ser respondidas. Por quê, bispo? Tem orações ali que não vão ser respondidas, porque a pessoa fez o seu pedido lá de oração, mas ele não se movimentou para que aquilo acontecesse em sua vida. Vou dar um exemplo. A pessoa quer mudar de trabalho, ele está num trabalho muito aprisionador, né? Trabalho complicado, não existe um reconhecimento de sua chefia, ele trabalha muito, ele, sabe, se doa, faz o seu melhor, né? E ele está orando ao Senhor, está dizendo: Senhor, eu quero algo melhor, ou aqui dentro, ou fora. E aí a palavra foi liberada para o seu viver, a palavra foi liberada para a sua vida. Existe uma profecia para Deus usar a sua vida e te dar um trabalho melhor, mas aí você não faz nada, né, em relação àquilo que você recebeu.
fica parado, esperando alguma coisa acontecer. Então nós precisamos entender que Deus nos deu a palavra, mas nós precisamos nos movimentar naquilo que Deus está falando, amém? Glória a Deus. E escuta, meus irmãos, escuta. Essa semana eu estava buscando o Senhor e conversando com Deus, e tem muitas coisas que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida, amém? Eu creio poderosamente nisso, mas essas estações, estações que Deus prepara para que os milagres aconteçam na sua vida, você precisa se preparar para essas estações, né? Hoje eu trouxe o meu casaco que está ali de frio, por quê? Porque de manhã estava frio, então eu me preparei para chegar aqui. Então existe uma preparação, e em cada estação existe uma preparação, roupas adequadas, né? E não dá para vestir roupa de verão no frio, não dá para vestir roupa do frio no verão, por quê? Porque está desproporcional. Então você precisa entender, né, em que estação que você está, e que tipo de movimentação que Deus quer fazer na sua vida. Bispo, como é que eu descubro isso? Descobre, é você e Deus, é você e Deus que está ali tete a tete. Você pode descobrir, né, o tempo que você está, e olha, presta atenção, às vezes tem uma palavra que foi gerada há 15 anos atrás, em sua vida e em minha vida, ela só está esperando acontecer a estação certa para se movimentar, e o processo de bênção, de cura, de prosperidade acontecer na sua vida. Eu acredito, eu creio, e eu acredito que você também, que existem estações, irmãos, que Deus está preparando para muitos milagres na nossa vida, amém? Você recebe essa palavra? Muitos milagres em nossa vida, glória a Deus. Então nós precisamos entender, então milagres de Deus, Deus quer fazer muitos milagres, Deus quer atuar em milagres na nossa vida, mas por quê? Por que que muitos milagres não acontecem? Por que que milagres acontecem com uns e com outros não? Baseado nesse texto que nós vamos ler, que está no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, no capítulo de número 5 e no versículo de número 35 em diante, que diz assim: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos, e ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dissessem a ela, ou melhor dizendo, mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Muito obrigado, Pai, essa é a tua palavra, e eu quero te pedir imensamente que o Senhor
me use como instrumento nesta manhã para a vida dos meus irmãos que estão aqui presencial e os meus irmãos que estão online. Muda a história e a circunstância, Senhor, desta vida, Senhor eterno, nesta palavra profética que vamos dirigir, Senhor, ao coração dos teus filhos, na autoridade do nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Meninos, por favor, nós vamos fazer uma pregação expositiva. Eu vou ler alguns textos aqui no mesmo capítulo, tá? Então deixa aí que eu vou pedir para vocês colocarem os versículos necessários. Então vamos lá. Caminhos para os seus milagres. Esse é o tema desta manhã. Esse é o tempo que eu quero conversar com vocês. Caminhos para os seus milagres. Por que caminhos para o seu milagre? E entendendo que Jesus é o único caminho, é verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai a não ser por Ele. Mas para alcançar milagres, tem caminhos, tem períodos, tem etapas. E Jesus também, nesse texto que nós acabamos de ler, foi o texto que Marcos, com muita propriedade, ele faz uma narrativa de 2 milagres na realidade. O primeiro milagre é a mulher do fluxo de sangue, que durante 12 anos essa mulher padeceu do fluxo de sangue. E quando Jesus estava no caminho, apareceu uma outra turma também, apareceu mais alguém, e claro, aqui Jairo. Jairo foi pedir para Jesus, foi falar com Jesus sobre sua filha, que estava muito doente, e com certeza absoluta, nós não sabemos, a Bíblia não dá o teor de mais detalhes de que doença que essa menina tinha, mas ela tinha 12 anos de idade, era uma adolescente. Então imagine o desespero de Jairo. Jairo estava extremamente desesperado, querido, e aí com certeza, ele sendo quem ele era, com as habilidades que ele tinha, né, sendo lá chefe lá da nação de Israel, ele recorreu com certeza aos mais excelentes médicos, mas com certeza absoluta não houve resultado. Ele chega até Jesus, ele ouviu falar de alguma forma, alguém disse para ele, né? Ou talvez ele próprio já tenha visto algumas movimentações de Jesus em cura e em milagre, então ele vai para a pessoa certa e para o momento certo. Ele tem um encontro com Jesus logo depois que Jesus operou o grande milagre com a mulher do fluxo de sangue. Esse homem, Jairo, ele tem um encontro com o Senhor Jesus. Mas eu notei alguns pontos, eu quero falar de 6 pontos extremamente importantes para alcançarmos os milagres. E precisamos entender que esses pontos está aqui no capítulo de número 5 e no versículo 35 de Marcos, né? O primeiro ponto, queridos, aqui está em Marcos 30, ou melhor dizendo, 5:35. Logo lá no primeiro versículo, ele diz assim: enquanto Jesus estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. Uma das coisas que acontece muito na trajetória dos caminhos, ou melhor dizendo, de caminhos para o nosso milagre, é que uma hora ou outra vai aparecer os agentes funerários para roubar as promessas de Deus em sua vida, roubar o seu destino, roubar o seu propósito. Nesse texto aqui que nós acabamos de ler, basicamente aqui no versículo de número 35, enquanto ele estava ali conversando com Jesus, alguém já falou e disse para ele: não adianta mais, não tem mais condição, a menina está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Com certeza absoluta, irmãos, aquilo era uma palavra de desestímulo, né, para os discípulos ali, né? E Jesus ouviu aquela palavra, né, no versículo de número 35, e Jesus rechaçou, queridos, os agentes funerários
que aparecem para roubar as promessas de Deus. Você e eu precisamos tomar o cuidado quando nós estamos trilhando o caminho do milagre. Vai aparecer alguém para dizer assim: mas por que você está insistindo tanto? Você não está vendo que existe uma impossibilidade? Não tem condição, você não tem condição, sua vez já passou, a sua hora já passou, o seu momento já passou, você já tem uma determinada idade. Existem exames que estão dizendo concretamente a doença que você tem, né? Existe 300 e tantas pessoas para falar sobre isso. E nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos entender, queridos, que no decorrer do nosso milagre, muitas pessoas vão aparecer para roubar o seu destino, para roubar aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus falou, aquilo que Deus prometeu. E aí Jesus, com muita sabedoria, ele soube lidar com isso. Em segundo ponto, no versículo de número 36, né, diz o texto assim, queridos: não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Aleluia, que palavra, hein, irmãos? Que palavra. Já pensou? Veio os agentes funerários, alguém para trazer má notícia. Você não está percebendo que tem gente que entrou na sua vida só para trazer má notícia? Você não está percebendo? Você não percebe que tem gente que entra na sua vida só para falar que o outro falou mal de você? Que o seu serviço não é legal, que a sua vida não é legal? Você já não entendeu isso? Que vai entrar agentes funerários em nossa vida para roubar o nosso destino, meu irmão, roubar o seu propósito em Deus. Muito cuidado com esses agentes funerários, muito cuidado com pessoas que estão cercando você, mas para desestimular o seu progresso, desestimular aquilo que você está fazendo. Olha, eu voltei a estudar. Voltou a estudar, velho, desse jeito? Vai terminar a faculdade com o quê? Com 100 anos no caixão? Lá no caixão você recebe o diploma? É isso mesmo? Não sabe o que mais? É que agora eu tenho uma perspectiva melhor, agora eu tenho uma expectativa maior, né? Agora eu quero focar mais, eu quero direcionar mais, eu quero estar mais focado. Para quê? Para que esse exagero? Esse exagero de estar mais focado? Calma, né? Vai aparecer pessoas dessa forma. Mas o que Jesus fez? No versículo de número 36, meu irmão, minha irmã, glória a Deus, vai ter vários momentos em nossa vida que nós precisamos apertar a tecla mute na vida de alguém. Sabe o que é a tecla mute? É aquela tecla lá do controle remoto, que quando nós estamos assistindo um filme, uma série, alguma coisa, e alguém está falando que a gente não está entendendo, o que a gente faz? Aperta aquela tecla chamada mute. Escuta, meus irmãos, por favor, aperte a tecla mute na vida de muitas pessoas. Silencie algumas vozes, senão você não chegará ao seu milagre. Silenciar vozes, mute, queridos, mute, sabe? Como é, bispo, que eu faço isso? Irmãos do céu, olha, escuta, eu sou perito em fazer isso, né? Então não vem falar besteira para mim não, que eu vou estar presente com você, mas eu não vou estar te ouvindo. Escuta, silenciar gente que quer o seu bem, que está ao seu lado, pessoas que quer ver o seu bem, que está contigo em todos os momentos, que sejam bons ou ruins, esses você não deve de forma nenhuma silenciar. Mas quem vem e não agregou valores no seu viver, em toda a caminhada junto com você, só te trouxe prejuízo, e você ainda quer insistir de ouvir algumas pessoas que só te coloca para baixo, que nunca tem uma palavra de esperança para você, nunca tem uma palavra de alegria, nunca tem uma palavra de ânimo. Tudo que você vai fazer, escuta, meu irmão, você chega para mim e diz assim: bispo, eu comprei uma BMW, e aí a primeira coisa que eu falo é assim: irmão do céu, você vai ter IPVA para pagar? Ô irmãos, a sua garagem cabe a BMW?
E você vai ter condição de pagar os impostos. Ô irmão, e você vai ter... Queridos, escuta. A pessoa pediu opinião sua? Não. Se não pediu opinião sua, querido, deixa as pessoas em paz. Deixa elas em paz. Deixa elas tomarem a decisão delas. Seja uma bênção na vida das pessoas. Ainda que você entenda, ainda que você compreenda que aquela atitude daquela pessoa pode gerar um desconforto para a vida dela, mas a sua função não é amaldiçoar, a sua função é abençoar a vida da pessoa, meu irmão. Que você tenha condição de pagar, que Deus te faça próspero, que você continue nesse milagre. Eu tenho certeza que se foi Deus que abriu essa porta, Ele mesmo vai prosperar a sua vida, as coisas vão acontecer. É isso que precisamos fazer. Então aperte a tecla mute, silencie algumas vozes que está junto com você. Precisamos entender isso. E aí, queridos, o terceiro ponto dentro desse texto está em Marcos 5,37, que diz assim: e não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Aleluia. Não inclua todo mundo no seu propósito de vida. Não inclua todo mundo no seu propósito de vida. Nem todas as pessoas vão se encaixar no seu propósito de vida. Amém? Amém? Pelo amor de Deus, não inclua todas as pessoas no seu propósito de vida. Aqui, Jesus tinha 3 tipos de pessoa para esse milagre. 3 tipos. Primeiro, era aquela multidão que vinha acompanhando Jesus, querendo um milagre ali, já vinha acompanhando Jesus na cura da mulher do fluxo de sangue, né? Então eram pessoas que estavam ali somente para se aproveitar do momento. E você não acha que tem pessoas que vêm para o seu lado, para o nosso lado, somente para se aproveitar do momento? E depois te suga tanto, e depois faz, sabe o que? Coloca você para fora. Irmãos, nós precisamos ser inteligentes, queridos. Aliás, nós somos inteligentes porque temos o Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Então, Jesus tinha relacionamento com esse tipo de pessoas? Tinha, Jesus tinha. Não tinha problema nenhum. Não tem problema nenhum de me acompanhar. Não tem problema nenhum, certo? Então esse era o primeiro grupo de pessoas que Jesus tinha. O segundo grupo de pessoas que Jesus tinha, aqui nesse texto, nós vamos olhar para frente mais, era o grupo que estava dentro da casa de Jairo. E o terceiro grupo de pessoas que tem aqui nesse texto é Pedro, Tiago e João. Então nós entendemos que nós não devemos incluir todo mundo no nosso propósito de vida, porque tem pessoas que não vai se encaixar, e não adianta, deixa as pessoas irem. Não fica lamentando das pessoas, daquilo que as pessoas foram embora da sua vida. Porque olha a trajetória, se essas pessoas foram embora da sua vida, nunca agregou nada, sempre trouxe problema, né? Te trouxe angústia, te trouxe mágoa, te trouxe ressentimento, uma série de situações que hoje até hoje, você vive nessas questões emocionais por conta de problemas que aconteceram no seu passado. Para que você quer incluir novamente hoje pessoas para o seu propósito de vida? Irmãos, essa é uma ministração para a gente pensar, para a gente analisar. Bispo, você está dizendo que agora eu vou ter que excluir todo mundo? Não estou dizendo para você excluir todo mundo. Eu estou dizendo para você silenciar pessoas que não trazem nada, não agregam nada na sua vida. A pessoa pode até falar, mas silencia, aperta a tecla mute e deixa a pessoa falar, e não tem problema nenhum. O segundo grupo, queridos, é esse grupo de pessoas que está ali a todo momento lá, cercando lá você, e aí você quer incluir todo mundo no seu propósito de vida. Não inclua, não vai dar certo você chamar todo mundo para o seu propósito de vida. Quarto, no versículo de número 40, diz assim: mas, de número 40, mas todos começaram a rir de Jesus.
Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Sabe, queridos, muitas pessoas vão rir do nosso propósito de vida. Muitas pessoas vão rir porque você entregou sua vida para Jesus. Vai chamar você de otário, de idiota. Vai falar um monte de coisa. Você agora frequenta a igreja, está dando dinheiro para o pastor, para o ladrão. Agora, para que todo domingo ir lá na igreja? Para que você participar? Ixi, agora virou fanático agora. Agora é só igreja, é só igreja, é só igreja. Até fazem chacota de você em alguns lugares. E talvez, o seu propósito de vida tenha sido rompido porque você tem dado ou tem escutado os risos e essas vozes que estão silenciando a sua trajetória de vida. Quando Jesus chegou dentro da casa, sabe o que aconteceu? Aqui no versículo de número 40, eles riram de Jesus, começaram a rir dele, porque Jesus chegou, gente, e Jesus disse uma palavra, mas todos começaram a rir. Versículo 39, então entrou e lhe disse, porque está tendo todo esse alvoroço? A menina não está morta, mas a menina dorme. Jesus disse, a menina não morreu, mas a menina realmente, gente, estava realmente morta mesmo. E ficaram ali, irmãos, olhando para Jesus. Coitado, não tem condição. Todo mundo rindo de Jesus. Então vão realmente rir de você. Vão achar impossível o seu milagre. Vão achar impossível a sua trajetória. Vão achar impossível o seu destino. Vão dizer assim, é impossível que ele vença, é impossível que ela vença. Desse jeito, dessa forma, nem Deus consegue fazer ou dar os resultados verdadeiramente que Ele está esperando. Então se prepare para que as pessoas que podem rir do seu milagre. Quinto, versículo de número 40, novamente, não leve todo mundo para o seu quarto de dor. Não leve todo mundo para o seu quarto de dor, porque no versículo de número 40, Jesus diz assim, começaram a rir de Jesus, ele porém ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Jesus chamou só quem realmente estava focado para o quarto de dor. Não saia lamentando a sua dor, de sua dor para todas as pessoas. Não vá falando de suas fraquezas para todo mundo. Não vá falando dos seus projetos para todas as pessoas. Ou você acha que todo mundo que você falou dos seus projetos, ou para quem você reclamou da sua dor, verdadeiramente vai estar com você? Só chamou você de coitado, e olhe lá, que não coitado, está lá, olha lá, não tem condição de fazer, agora está choramingando, agora está chorando, né? Então, queridos, leve, melhor dizendo, para o seu quarto de dor, pessoas de confiança, pessoas que podem estimular você. Aqui, as duas multidões não estavam com Jesus, nem a primeira multidão do lado de fora, e nem a multidão que estava dentro da casa, que não acreditava no milagre. Então você passa mais tempo com pessoas que desacreditam do seu milagre, do que mais tempo com pessoas que podem focar você e direcionar você para o propósito de Deus. Muitos milagres não acontecem na nossa vida porque nós desfocamos isso. Caminhos que Deus preparou para o nosso milagre, para os nossos milagres não acontecem. Por quê? Porque as pessoas que estão conosco, quem escolhemos para estar ao nosso lado, é somente choro, pranto e incredulidade, e risos de chacota. Somente o que aconteceu? Sabe o que Jesus fez? Chamou quem era realmente íntimo dele e da menina.
Pedro, Tiago e João e os pais da menina. O maior laço de intimidade estava ali. Quem realmente estava crendo estava ali. Quem realmente acreditava no propósito de Deus para a vida daquela menina estava ali. Quem realmente acreditava que Jesus poderia operar o milagre estava ali. Então muitas vezes quem está com você não acredita naquilo que você carrega. Chegou a hora de mudar de direcionamento. Chegou a hora de mudar de atitude. Chegou a hora, queridos, de mudar de vida. E chegou a hora de mudar de laços de relacionamento. Não foi o pai nem a mãe da menina que convidou os discípulos, foi Jesus. Jesus sabia que ali naquele momento, no quarto, estava a estação da cura e do milagre para a vida da menina. Jesus percebeu que o milagre estava para acontecer ali. E quando Jesus percebeu que o milagre estava para acontecer ali, ele precisava eliminar a incredulidade e os risos. Você não percebeu isso, irmão? Nós não percebemos isso, pastora Cláudia. Deus está nos dando uma estação de milagres, de cura, de libertação, de empoderamento, mas as pessoas que nos cercam não estão na mesma vibe. E pelo amor de Deus, eu não estou dizendo para você deixar as pessoas de mão, largar as pessoas e ser o chatonildo da família, o chato de galocha. Não é isso que eu estou dizendo para você. É você ter a percepção do momento. Se você entende que Deus está te encaminhando para um momento profissional, para uma bênção profissionalmente falando, para te promover, você precisa se aliar às pessoas que estão dentro desta mesma vibe. Se você entende que Deus quer fazer algo na sua família, se você entende que Deus quer corrigir, quer traçar um novo rumo, uma nova possibilidade para a sua família, se alinhe à família também que está dentro da mesma vocação. Às vezes nós ficamos perdidos, nós não sabemos as estações dos milagres, do que Deus quer fazer, do que Deus está fazendo, e a gente fica perdido, atiramos para todos os lados, para todas as formas, de todos os jeitos, trazemos todas as pessoas, ouvimos todo mundo, e é assim que faz. Não foi isso que Jesus fez. Jesus está nos ensinando aqui como chega ao caminho do milagre. E aí, por último, quando Jesus silenciou, melhor dizendo, quando Jesus descartou os agentes funerários para não roubar o destino. Rouba, bispo, rouba. Rouba, Jane. Tem gente que rouba o nosso destino. Tem gente que rouba, ela não tem destino, mas ela rouba o nosso destino. Palavras que você tem escutado e que você tem descido ao seu coração, está roubando o seu destino, está roubando o seu propósito. Então o que Jesus fez? Jesus não ouviu, Jesus silenciou as vozes, porque eram muitas pessoas. Jesus não incluiu todo mundo no seu propósito de vida, e especificamente naquele milagre ele não incluiu todo mundo. No processo, muitas pessoas vão achar impossível o milagre acontecer, vão rir de você, vão desqualificar você. Em quinto, não leve todo mundo para o seu lugar de dor. Não leve todo mundo, não saia choramingando no Instagram, na internet, falando mal das pessoas, tripudiando das pessoas. Não chore as suas lágrimas, o seu quarto de dor. Quando você estiver no seu quarto de dor,
chame somente, convide somente quem vai verdadeiramente agregar na sua vida. E por último, está no versículo de número 40, diz assim: mas todos começaram a rir dele, ordenou que saísse, entrou o pai e a mãe, glória a Deus. Então tomou, versículo 41, tomou pela mão e lhe disse: Talita, come, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Por favor, fique de pé no nome de levante-se. Eu quero o ministério de louvor, e eu quero o pessoal da ceia aqui já, aqui também, da distribuição da ceia, por favor. E eu quero declarar, por favor, eu quero dizer que o seu quarto de dor será o seu quarto de milagre. Você recebe essa palavra? Quantos recebem? Só meia dúzia? Quantos recebem? Repita comigo: meu quarto de dor será o meu quarto de milagre. Sabe por quê? A partir do momento que Jesus traçou, Márcio e pastor Marivaldo, traçou o objetivo para o milagre, no final, no momento em que ele convida Pedro, Tiago e João e os pais da criança, naquele momento, Jesus dá uma palavra. Meus irmãos, aqui, nesse texto aqui, não diz que Jesus orou. Não diz. Jesus não orou. Sabe por que Jesus não orou? Porque a estação própria era para uma palavra, não para oração. Amém? Aí tem coisas que o crente fica orando e que ele precisa de uma palavra. E o que Jesus disse? Jesus pega e diz para a menina: Talita, come. E Jesus disse para ela, a tradução, né? Menina, levante-se. O milagre aconteceu. Mas por favor, trilhe juntamente comigo. Silencie muitas pessoas, Flávia. Eu vou te falar como que é silenciar, tá? Ô Cleiton, vem aqui, por favor. Aí, dá um microfone para Cris aí. Eu vou estar falando, tá bom? Eu vou estar falando, aí você vai ouvir, aí você faz assim, tá bom? Só depois que eu falar, né? Então, você não vai conseguir, rapaz. Sabe por quê? Porque você nasceu na periferia, né? Sua vida financeira não é boa, sabe? Você tem muita dificuldade, tem problema. Você não vai conseguir nunca. Obrigado. Amém. Nós vamos partilhar a ceia agora, tá bom? Receba essa palavra de Deus, amém? Vamos concluir essa palavra com essa ceia. Está chegando as estações do milagre na sua vida. Vai levar todo mundo? Vai levar todo mundo? Diga não. Vai levar todo mundo? Diga, vai levar todo mundo? Não. Diga, vai aparecer agentes funerários na sua vida. Eu tenho certeza que tem agente funerário na sua vida. Eu tenho certeza absoluta que tem. E o pior que você escuta, porque você diz assim: não, eu vou desconsiderar. É que eu vou, sabe o que é? É que eu tenho uma consideração. Não, gente, consideração é uma coisa, queridos. Então nós precisamos. Não, eu não estou falando para você expulsar da casa. Ah, expulsa, não. Pega os agentes funerários e faz o quê? Multe, tá certo? Por quê? Porque o seu quarto de dor será o seu quarto de milagre. Amém. Glória a Deus.